Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero que estejam tendo uma ótima semana e tenham um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos estejam bem, que estejam estudando bastante. As provas estão vindo aí, né? E vamos lá, vamos que vamos, pessoal. Estudar para a gente conseguir uma nota boa, né? Bem, gente, considerando que novamente vocês estão no nono ano, né, o ano final do ensino fundamental 2, ano que vem vai começar o período aí de vestibular, vamos finalizar a nossa aulão, né, sobre o Enem. Nós tivemos aí até então 2 aulas, eu vou dar mais uma aula para vocês para finalizarmos o nosso aulão. Tivemos aí, mais ou menos, corrigimos em torno de 13 questões, tá? Claro que não vamos poder corrigir todas, são muitas, mas o meu propósito com essas correções aqui é de justamente fazer com que vocês entendam a base, como funciona a prova do Enem, qual é o foco, quais são as dicas que vocês podem tirar, não apenas para o Enem, mas para vários outros vestibulares que vocês vão iniciar aí, né? Ensino médio é rodeado de vestibulares, de provas, de avaliações. Então, vocês têm que pegar as técnicas no português, quais são as técnicas para gabaritar, né? Quais são as técnicas que vão ajudar vocês a focarem na resposta. Um problema que eu tenho com alguns alunos é justamente a interpretação de texto, pessoal. E a interpretação de texto, ela é uma prática. A realidade é que ela é uma prática. Você não consegue adquiri-la do dia para a noite. Não, pessoal, não é assim. Você precisa ter certa constância. Você precisa praticar, tá bom? É igual um futebol, qualquer outro esporte. Você precisa de prática. Se você não tiver prática, você não vai conseguir, porque são pequenas palavrinhas e pequenos termos que acabam confundindo, né? O pessoal pensa que a interpretação do texto é um bicho de sete cabeças, mas não é. É que às vezes você precisa se colocar no lugar do autor, você precisa fazer uma análise discursiva, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa que fez o texto para entender o seu posicionamento. Então você vai ter que se colocar no lugar do autor, tá? Esse é o foco da interpretação textual, é se colocar no lugar do autor do texto. Essa é a principal dica que eu dou para vocês. Além de, claro, né, observar lá aqueles pequenos detalhezinhos na legenda das imagens, né? Eu vou, pessoal, elencar todas essas dúvidas aqui, considerando que essa é a nossa última aula, tá? Professor, teremos mais algumas aulas desse tipo? Talvez futuramente, pessoal. Mas nessas semanas seguintes, não, porque temos alguns assuntos do livro que precisamos finalizar. Mas futuramente, talvez, possamos ter sim, pessoal, ainda algumas aulas sobre o Enem, sobre alguns vestibulares. Tá bom? Não só o Enem, eu vou tentar estender, vou tentar colocar outros vestibulares também, né? Temos aí concursos de militares, né? Concursos para, enfim, nível médio. Então, eu vou tentar estender aqui um pouquinho, mas semana que vem vamos voltar para o conteúdo do livro para finalizarmos aquilo que temos para finalizar, tá bom? Pronto, pessoal, então vamos lá. Vou elencar aqui as principais dicas que eu dei para vocês, né, ao decorrer dessas aulas. A primeira foi sempre prestar atenção na legenda das fotos, tá bom? Sempre prestar atenção na legenda das fotos e nas citações, tá bom, pessoal? As legendas, pessoais, são muito importantes, tá? São muito importantes porque elas podem revelar uma resposta para vocês. Por exemplo, digamos que vocês têm um texto aqui que está falando sobre moda, né? Aí tem um texto lá, a moda está presente desde tal, muitos
Muitos artistas já alavancaram suas carreiras através de desfiles e apresentações. Estou inventando, tá, gente? Estou inventando aqui. Apresentações. Porém, é uma ótima forma de... Pronto, pessoal. Aí digamos que tem esse texto aí. A moda está presente, tal, beleza. Tem esse texto aí numa pergunta do Enem. E as alternativas são as seguintes. O enunciado é: de acordo com o texto, a intenção do autor com ele é de... Aí, letra A, alertar o leitor sobre os perigos da moda. Letra B, alertar ao leitor sobre a possibilidade de sucesso de carreira através da moda. Letra C, alertar o leitor sobre a possibilidade de fracasso quase certa. E letra D, alertar o leitor que leite faz... Saúde. Sempre tem, né, pessoal, essas alternativas aí que não tem nada com nada, né? Alertar o leitor que o leite faz bem à saúde. Pronto, pessoal. Sempre tem, né? Não sei se vocês já fizeram o Enem nas vezes passadas, mas sempre tem essa alternativa que é tipo nada com nada, só para preencher, né? Para dar mais opções. Mas enfim, no caso na verdade são 5, né, alternativas, a letra E, mas eu vou colocar aqui só 4. Pronto. Então, de acordo com o texto, a intenção do autor com ele é de alertar o leitor sobre os perigos da moda. Não, aí não está falando sobre nenhum perigo. Alertar ao leitor sobre a possibilidade de sucesso de carreira através da moda. Sim, a gente vê aqui que ele fala claramente que ela é uma forma de você alavancar sua carreira, tá bom? Alertar o leitor sobre a possibilidade de fracasso quase certo. Aqui, ó, há também suas consequências. O fracasso é quase certo. Bom, e alertar o leitor que leite faz bem à saúde. Claro que a resposta correta é a letra D. Alertar o leitor que leite faz bem à saúde. Então, vamos continuar com o nosso estudo aqui, tá? Vamos para o segundo quesito. E eu estou brincando, é claro, né, pessoal? E a resposta não é a letra D. Alertar o leitor que leite faz bem à saúde. Não tem nada a ver, estou brincando, tá? Só que temos aí, pessoal, duas alternativas que parecem estar certas, né? A gente vê a letra A, letra B e letra C. Ambas estão corretas, porque o texto fala tanto sobre a possibilidade de sucesso de carreira através da moda, quanto sobre a possibilidade de fracasso quase certa. Ambas as alternativas estão corretas. Então, professor, o que é que eu vou fazer nesse caso aí? Eu vou fazer o quê? Se as duas estão corretas, eu vou saber o que é que o autor quer. Infelizmente, muitas vezes o Enem age assim, tá? Enem e outros vestibulares. Duas interpretações são possíveis, mas eles querem que você marque a que eles acham que está certa, quando na verdade ambas alternativas estão corretas, mas eles querem que você marque a que eles acham que estão corretas, quando na verdade outra pessoa poderia ter uma interpretação diferente. Eles querem que você tenha a interpretação deles, tá? O que, claro, a gente sabe que isso não é justo, né? Mas fazer o quê? Temos que fazer isso. Enfim, mas temos aí duas alternativas. Como é que eu vou saber, pessoal? Aí vem a palavra-chave, vem o segredo. Você vai se atentar à legenda, tá bom? Sempre depois do texto, né? Não é nem sempre tem lá o quesito, tem o texto, aí embaixo vem a legenda, né? Adaptação de Ronaldo, 2008, 2018. Aí o título, as consequências e possibilidades de fracasso na moda.
Pronto, pessoal. Temos aqui, a legenda sempre vai vir menor, né? Vai vir com a fonte assim, mais ou menos. Ó, adaptação de Ronaldo, as consequências e possibilidade de fracasso na moda. Pronto, acabou. Aí vai ter último acesso, né? Pronto, acabou. Já deu a resposta para vocês. Já deu a resposta, tá aí. Tá? Qual é a resposta, professor? Adaptação de Ronaldo. Qual é o título do texto? As consequências e possibilidades de fracasso na moda. Ou seja, alertar o leitor sobre a possibilidade de fracasso quase certo. Então, considerando a legenda, a resposta correta vai ser a letra C e não a letra B, por causa da legenda que deu aqui, ó, a resposta, as consequências e possibilidades de fracasso na moda. Então, a resposta correta aí é a letra C. A intenção dele é alertar sobre a possibilidade de fracasso quase certa. Entendeu, pessoal? Então, precisamos aprender a observar tudo que está rodeando o texto, tudo ao redor do texto, tá? A legenda, precisamos observar aí as características, o vocabulário utilizado, a forma como o autor do texto se expressava. Tudo isso vai influenciar, gente, na interpretação que vamos ter daquela daquela obra, daquela mensagem, entendeu? Tudo isso vai influenciar. Então, por isso a gente precisa prestar muita atenção e focar nesses pequenos detalhes, tá bom? Então, a primeira dica é sempre estar atento na legenda das fotos, nas citações, tá bom? Então, vamos apagar aqui. Essa foi a primeira dica, tá bom? Segundo, qual é a outra dica? Sempre leia o enunciado antes do texto. Enunciado e as alternativas antes do texto. Gente, certamente vocês vão aprender sobre técnicas de leitura. Existem várias técnicas de leitura. Uma delas é a leitura fruição de texto. Fruição de texto. É aquela leitura onde você lê apenas para fluir do texto, desfruir do texto, né? Aproveitar o texto, sem nenhum propósito acadêmico, profissional. Quando você pega um livro, sei lá, de conto, de fadas, que fala sobre moda, que fala sobre sei lá, uma coisa ficção que você gosta, né? Esse tipo de leitura a gente chama de fruição de texto, porque é uma leitura que você não tem objetivos e propósitos educacionais, acadêmicos ou profissionais. Apenas você está apenas lendo para satisfazer. Quando você pega um livro, né? Qualquer um livro que você gosta. Tem uma diferença quando você vai ler um livro de escola e você vai ler um livro que você gosta. É diferente, né, pessoal? O livro de escola a gente tem aquela leitura mais detalhada, prestando atenção nos detalhes, relendo, revisando, interpretando, né? Tem que isso aí. Já a leitura fruição de texto, não. Você pega um livro, sei lá, você gosta de ler Harry Potter. Você pega um livro de Harry Potter e começa a ler o livro de Harry Potter, mas você não tem nenhuma... Você está lendo ali e você lê com o maior prazer, porque você não tem que prestar atenção em descobrir, em interpretar algo. Não, você só está lendo, tá? Então, esse tipo de leitura, ele é chamado de leitura fruição de texto. É uma leitura onde você simplesmente aproveita, não tem nenhum propósito acadêmico, profissional, apenas a leitura, você apenas quer aproveitar a leitura, tá? Esse é o tipo de leitura que a gente chama de fruição de texto. Já tem outro tipo de leitura que onde você busca aprender, onde você busca alguma coisa no texto, onde o seu propósito é descobrir alguma coisa no texto, tá? Esse tipo de leitura, pessoal, é uma leitura mais detalhada. Por exemplo, quando você vai ter uma questão de história e você tem que pesquisar, aí você vai ler o texto de história, por exemplo, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, aí você pega a página de história e você vai lendo, procurando aquela informação sobre a Segunda Guerra Mundial. E você vai, de certa forma, ignorando todo o resto do conteúdo e você vai em busca daquilo que você quer. É igual quando você vai numa loja e você já sabe o que você quer, a roupa que você quer. Uma loja de roupa, por exemplo, uma loja de roupa. Então, você vai na loja de roupa e você já sabe a roupa que você quer. Você vai comprar um vestido de flores, você sabe onde é essa seção de vestidos. Então, você vai ignorando a seção de calças, a seção de sapatos, a seção de chapéus,
Você vai ignorando todas as sessões que você tiver, tá? Por quê? Porque você está focando naquela sessão, tá? Naquela sessão de quê? De vestido. Perdi o raciocínio agora porque eu falei vestido, né? Aí eu me perdi aqui. Mas você, o seu foco, o seu foco ali são os vestidos, tá? Então, não tem problema. Você vai buscar, você vai buscar um propósito, você vai buscar aquela informação. Então, a mesma coisa no livro de história. Quando você está lendo lá, você vai buscar aquela informação, você vai ignorando o resto, você vai ignorando o que causou, você vai ignorando aí o que causou, as características, você só quer quando aconteceu. Então, esse tipo, pessoal, de leitura, a gente chama de uma leitura mais detalhada, tá bom? A gente chama de leitura mais detalhada. É uma leitura que você vai em busca daquilo que você quer, aquilo que você já sabe, tá bom? Então, vocês têm que focar nisso, tá bom? Vamos lá agora usar um exemplo aqui com uma pergunta. Digamos que tem lá quando o autor, qual foi a intenção, em qual parte do texto descreve a intenção do autor? Aí você já vai ler procurando essa informação, tá bom? Se você for ler o texto e depois o alternativa, você vai perder tempo, pessoal. Porque essas provas de vestibulares, eles focam muito no tempo. As questões não são tão difíceis, só que requerem tempo e você não tem tempo para fazer. Tá? Você tem aí, prova de matemática mesmo, você tem o que eles estimam, né, que você tem mais ou menos 30 segundos para resolver cada questão. E são 90 questões, se eu não me engano. 90 questões, eu acho que 90 questões. Não lembro, faz tempo que eu não faço. Mas, enfim, são muitas questões, tá? E imagina, você ter 30 segundos para responder cada uma é quase impossível, pessoal. Então, vocês têm que economizar o máximo de tempo possível para conseguir responder as questões, tá bom? Voltando aqui, então, vamos lá. Essa é a segunda dica que eu dou para vocês. Sempre foquem, sempre leiam primeiro o enunciado e depois vocês leem as alternativas, tá bom? Depois que vocês vão ler o texto buscando aquela informação, tá bom? Essas são as duas dicas principais que eu tenho para dar para vocês, tá bom? Tem ainda uma outra que é a última dica. A última dica é observar, prestar atenção nas palavras-chave, tá bom? O que é que isso quer dizer, professor? Gente, tem muita pergunta no Enem que a gente chama de pergunta tricky. É um termo em inglês que significa... Tá? O que é que significa esse termo, professor? Como se fosse uma pegadinha que tem a intenção de fazer você cair, tem a intenção de fazer você errar, tá? Enganar, enganosa, posso dizer assim. Às vezes o pessoal lê um texto e deduz, não termina de ler o enunciado. Por exemplo, tem um texto aqui sobre uma padaria, tá? Tem um texto sobre uma padaria. Aí tem assim, a padaria do seu Jorge fechou em 2018. O fechamento se deu devido à crise causada pelo coronavírus. Isso acarretou em vários problemas para seu Jorge, que teve que vender a sua casa e seu carro para conseguir se manter. Isso, professor, que texto triste. Aí você lê isso aqui, beleza. Beleza, já leu, já ficou? Olha, pronto. Aí você vai para as alternativas e para o enunciado. Aí no enunciado tem dizendo assim... Espera aí, deixa eu completar aqui. Seu primo, Matheus. Pronto. Seu primo, Matheus, o ajudou a reconstruir uma nova casa para deixar seu Jorge feliz. Aí tem aí no enunciado. De acordo com o texto,
de acordo com o texto, o motivo de seu Jorge ter vendido a casa foi pronto. De acordo com o texto, o motivo de seu Jorge ter vendido a casa e o carro foi por causa da Covid-19. Porém, seu primo ajudou. Qual foi a intenção de seu primo? Aí tem aqui, a intenção de seu primo foi de construir a casa. Deixa eu... Bom, vou colocar só a tela AC, pessoal. Presta atenção aqui. Ó, presta bem atenção aí, pessoal. Ó, qual foi a intenção do seu primo de construir a casa, de deixar seu Jorge feliz e de ajudá-lo, tá? Gente, vê só. Presta atenção aqui. Muita gente ia pensar, ia querer colocar a letra A ou a letra C, porque o primo dele o ajudou e reconstruiu a sua casa. Só que quando ele fala qual foi a intenção, ou seja, com qual motivo, por qual motivo ele fez isso? O motivo foi de quê? Para deixar seu Jorge feliz. Então, o motivo é deixar seu Jorge feliz. Então, esse para aqui a gente sabe que é um advérbio que significa propósito, motivo, intenção, razão, entendeu? Então, esse para aqui, ó, para deixar seu Jorge feliz. Então, a intenção do primo dele foi essa, foi de deixar seu Jorge feliz. A intenção dele não foi construir a casa, nem de ajudá-lo. A intenção dele construir a casa e dele ajudá-lo foi para deixar ele feliz. Então, deixar ele feliz foi consequência da construção da casa e de ajudá-lo. Entendeu, pessoal? Como são perguntas assim que deixam a gente confuso. Ah, mas ele queria construir a casa. Ele queria, mas não era a intenção dele construir a casa. Ele queria construir a casa com a intenção de deixá-lo feliz. Então, isso são perguntas, gente, que pegam a gente assim desprevenido e que a gente fica se perguntando, poxa, eu nem prestei atenção nisso aí, mas é verdade, a intenção dele não era construir a casa, ele queria construir a casa para deixá-lo feliz. Então, sempre, pessoal, prestem atenção nas palavras, naquelas palavrinhas lá que confundem, tá? Sempre prestem atenção nisso, tá? Porque essas pequenas observações vão fazer com que vocês consigam entender o enunciado, a intenção do enunciado, tá? Essa é a parte mais importante do enunciado, tá? Aquelas palavrinhas pequenas. Então, isso aqui, ó, você pode ignorar tudo isso aqui, ó. Ignora isso aqui de acordo com o texto. Isso aqui não é nada, não é relevante isso aqui, tá? De acordo com o texto, já ignora, porque quando você lê uma coisa, você não entende. Você vai querer ler de novo, na verdade, de acordo com o texto. Então, quanto mais palavras tiver, mais tempo você vai demorar para ler e mais palavras você vai ter que raciocinar. Então, você vai cortando o que não é relevante. Então, você começa já a ler daqui, ó. O motivo que você já teve da casa é por causa da Covid-19. Pronto. Já ignora isso aqui também. Você já sabe que isso aqui é verdade, ignora. Então, você foca no que ele está pedindo. Qual foi a intenção do seu primo? O que ele está pedindo é isso aqui, pessoal. Isso aqui é só informação complementar que já está presente no texto. O motivo que você já deve da casa, por causa da Covid, isso aqui já sabe, já está no texto. Você nem precisa ler isso aqui de novo. Então, ignora isso aqui. Você começa já a ler daqui, ó. Qual foi a intenção do seu primo? Porque é isso que ele quer saber. Ele não quer saber o que foi que vendeu a casa. Não, ele quer saber qual foi a intenção do primo dele. Ele quer saber isso. Então, você vai ler, aí você vai ler de novo, porque você não vai ter que entender da primeira vez, né? Você vai ter que ler de novo, você vai ter que ler de novo, umas 3 vezes. Então, ignora o resto da oração, ignora o resto da sentença, porque não tem relevância. Você só vai perder tempo raciocinando de acordo com o texto, o motivo que você já deve dizer. Vai perder tempo, porque você já sabe, essa informação já está na sua cabeça. Você não precisa mais dela. A única informação que você precisa recorrer é essa aqui, ó. Qual foi a intenção do seu primo? Só isso, o resto você ignora. Claro que você já vai chegar de primeiro e ler, né?
só essa parte. Não, você vai ler primeiro tudo e você vai filtrando aquilo que não for relevante para a pergunta, beleza? Então, essa é a minha última dica para vocês, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Então, observar e prestar atenção. Deixa eu... Pronto. Observar atentamente. Observar atentamente o enunciado e o que se pede. Tá bom, pessoal? Então, essas são as 3 dicas principais. Talvez futuramente nós voltemos a corrigir algumas dessas questões, depois terminamos o livro, tá bom? Deixo com vocês aí, agora é com vocês. Então, pessoal, foi novamente um prazer estar com vocês aqui. Estudem, tá? Não desistam, estudem, olhem lá as questões do Enem, pratiquem essas dicas aí que eu dei para vocês, que certamente vão ajudar vocês a conseguir uma nota melhor, tá? E é isso. Então, foi novamente um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente continua. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana para quem vai assistir durante a semana ou durante o final de semana, não sei. Enfim, fiquem com Deus e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.